Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Livre. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de um assunto muito importante. Muitas pessoas têm dúvidas de saberem que casa espírita deve frequentar, como deve ser uma casa espírita. Então elenquei alguns pontos aqui que eu acredito que sejam importantes para a pessoa que vai conhecer o espiritismo, ou mesmo aquelas que já frequentam, possam observar dentro de uma casa espírita, que ao meu ver mostra que a casa espírita é útil ou não. O primeiro ponto que eu elenquei aqui é que uma casa espírita, para ela ser útil, para ela ser uma boa casa espírita, ela tem que buscar atender a todos. Não apenas com auxílio material, mas principalmente com consolo e esclarecimento. Boa parte das pessoas que buscam uma casa espírita, elas vão atrás de consolo, esclarecimento. Raras são as pessoas que vão por curiosidade ou apenas para observar o que acontece numa casa espírita. Um segundo ponto que eu elenquei é como essa casa espírita pode auxiliar. Eu acho que existem vários instrumentos na casa espírita que são de auxílio. A aplicação do passe, o estudo das obras, não só obras da codificação, mas toda e qualquer literatura espírita, ela pode ser útil, ela pode esclarecer. E ter esse estudo, obviamente, sem um rigor acadêmico prolongado e sem muita regra rigorosa, porque, na verdade, o espiritismo é livre. Todos nós podemos, independente da casa espírita, poder fazer os seus próprios estudos. Então, a casa espírita, para ser útil, ela não tem que criar cursos prolongados, com rigor acadêmico, com reprovação ou aprovação. Eu acredito que essa não é a finalidade de esclarecimento dentro do espiritismo. Até porque você fazer um curso desses numa casa espírita, possuir um diploma numa casa espírita, não vai gabaritar ninguém a ser mestre e doutor em espiritismo. E principalmente, você fazer o curso não deve ser um critério para você poder auxiliar uma casa espírita, para você servir ao próximo. Imaginem só se todos que querem ajudar, que querem servir, que querem um progresso espiritual, tiver que fazer cursos prolongados que eu vejo de 5, 7 anos, e só depois disso você poder auxiliar. É uma perca de tempo e um pouco irracional isso, né? Uma outra questão também que eu percebo nas casas espíritas é que a casa espírita, não necessariamente ela deve se preocupar em se filiar e ficar seguindo regras de federações ou de qualquer órgão que tenha como finalidade vigiar os atendimentos da casa espírita ou até certo ponto querer questionar uma certa pureza doutrinária dentro da casa espírita. Lembremos de Chico Xavier, na Casa da Prece em Uberaba, aquela placa enorme que tinha na porta, tinha não, ainda tem, dizendo que ali era uma propriedade particular de Chico Xavier e que ali se pregava o Evangelho no lar. Aquela placa mostrava muito claramente que ali se praticava espiritismo sem se preocupar em seguir padrões e regras de federações. Uma outra questão também que eu vejo de suma importância é você observar os palestrantes espíritas. Observar nas reflexões do Evangelho se falam de Jesus, se falam dos espíritos, porque muitas vezes eu observo que existem palestras na casa espírita que são apenas palestras de autoajuda e que o intuito muitas vezes não é esclarecer e nem consolar. Às vezes o intuito dos palestrantes é apenas fazer autopromoção, se exibir com palavras difíceis, demonstrando uma certa cientificidade ou uma certa intelectualidade. O espiritismo, como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, ele deve ser simples e objetivo. E se você observar, os espíritos, quando respondem a Kardec, seguem a mesma lógica. Não há palavras difíceis. Todas as perguntas são respondidas
às vezes com respostas bem curtas, simples e objetivas. E para finalizar esse vídeo, que ao meu ver é o aspecto mais importante para nós observarmos numa casa espírita e saber se essa casa espírita é boa, se ela é útil, se ela é confiável, é você fazer a seguinte pergunta. Pergunta quanto cobra. É isso mesmo. Pergunte quanto cobra. Porque se alguma casa espírita ou algum espírita cobrar, seja o que for, para poder atender alguém, seja o que for, para poder falar de espiritismo, não confie nessa casa espírita e muito menos nesse espírita. Porque o ato de cobrar, não apenas dinheiro, mas cobrar atenção, cobrar likes, cobrar coisas do tipo, está longe de qualquer forma de espiritismo, principalmente qualquer forma de espiritismo condicionado a Jesus. Espero que essas reflexões tenham sido úteis e faça a sua reflexão também. Afinal de contas, o espiritismo é livre. Até a próxima.